14. A grande quantidade de vagas para estacionamento foi uma das cobranças da entidade máxima de futebol. De acordo com o Caio Menezes, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, se tivermos um sistema de transporte eficiente, não serão necessárias tantas vagas de estacionamento. E segundo o arquiteto Paulo Ormino de Azevedo, o Brasil aceita muito fácil as exigências da FIFA. Vai na contramão das políticas públicas que estão em vigor na Europa. Os estacionamentos vão acabar virando elefantes brancos. E questiona por que não se investe no transporte coletivo. Então, justamente para falar sobre o transporte coletivo, que nós estamos retornando aqui com o Wagner, que vai falar um pouquinho, se quiser comentar um pouquinho essas questões aqui, e também vai nos contar as experiências que estão acontecendo agora lá para a Copa de 2010 na África do Sul. Na África do Sul, houve uma decisão do governo de implantar sistemas tipo BRT. O sistema BRT é um sistema de corredor de ônibus de alta capacidade, onde quem inventou isso, o BRT, foi o Jaime Lerner, com a implantação em Curitiba, dos corredores de Curitiba. Então a ideia é, olha, tem um sistema de ônibus que opere que nem metrô. Então você tem estações fechadas, o sujeito paga ao entrar na estação, e a entrada e saída nos ônibus é feita em nível e rapidamente, como se você estivesse no metrô. Coberto, tudo confortável. Coberto, sujeito numa situação segura, confortável, e pode entrar e sair do ônibus em nível. Então, a outra coisa interessante é que permite o deficiente, o portador de deficiência física, de se movimentar sem problema no sistema de ônibus. Então, inclusive, o que se coloca é que o sistema, ele não deve ser falar, não, eu vou pegar o ônibus. Não, eu vou pegar, como no caso de Bogotá, vou pegar o Transmilênio. É um novo sistema, né? Na África do Sul, em Joanesburgo, eles acabaram de inaugurar, faz um mês, 2 meses, a inauguração do Reavaia. Reavaia, na língua local, é vamos, no sentido de vamos num lugar agradável, né? Então, o Reavaia é o sistema. Então, a ideia, não vou pegar o ônibus, vou pegar o Reavaia. Né? E como é que está essa estrutura da África do Sul? A Copa é em 2010 agora, isso está pronto, está adiantado, está faltando, está atrasado? Como é que é a tua análise aí? Eles estão no processo de terminar as estruturas esportivas. A percepção é que se atrasou um pouco, não é? E eles acabaram sofrendo muito com esse atraso, porque no final tem muita obra ao mesmo tempo, e a indústria de construção civil, ela se ressente, porque de repente não tem quantidade de engenheiro suficiente, etc., para atender a demanda. E aí os preços subiram, né? Então você vê, nós tivemos um boom da construção civil em termos de oferta de edifícios, de apartamentos, mercado etc. imobiliário residencial, né? E corporativo no final até. do ano passado, durante o ano passado, e já estava havendo um aumento da inflação. Engenheiros civis já estavam sendo caçados a laço, né? Já estava sendo caçado e a inflação. E já então, existem previsões que não vai haver cimento para toda essa brincadeira no Brasil. Então, eu acho que se o trabalho for feito, se houver, digamos, a preocupação em deslanchar as obras com rapidez, você consegue gerenciar isso. Mas, sem dúvida, nós vamos começar a bater em gargalos, que a construção civil ficou, digamos, se ressentiu muito das crises, né? E mais recentemente é que recuperou. Né? Então, investimento em novas fábricas de cimento e tal, você tem investimento, mas de repente, ser uma demanda muito grande é possível que tenha. Eu não estou acompanhando o setor, eu não sei dizer se vai haver ou não um problema desse tipo. Mas certamente vai haver uma pressão nos preços. Mas em termos de planejamento mesmo urbano, assim, para transporte, por exemplo, pelo que eu entendi, Transmilênio lá em Bogotá, na Colômbia, foi um exemplo bastante interessante, porque ele tinha uma situação, segundo me consta, uma situação um pouco de caos no transporte público, com perueiros, esse tipo de coisa, e passou-se por uma nova situação. Como é que foi a tua participação? Como foi a participação da Logit nesse projeto? Conta um pouquinho como é que é o cerne desse planejamento urbano. A Logit, na época, tinha trabalhado no México e teve um contato no início com a secretaria, o pessoal responsável pela área de transportes em Bogotá,
e fez uma ponte, trouxe o pessoal para conhecer as experiências do Brasil, que são muito boas. Eles queriam ter o que existe em Curitiba lá em Bogotá. Só que a demanda de Bogotá é muito maior que a demanda de Curitiba. Então precisava ter um sistema inspirado em Bogotá, mas que oferecesse uma demanda inspirado maior. em Curitiba, mas capaz de atender essa demanda. É. Então, e daí a grande coisa foi aliar toda a ideia de Bogotá, que é um metrô sobre rodas, que seria um metrô usando ônibus, né? Então, de estação fechada, abordagem em nível, você paga para entrar na estação e você tem um corredor totalmente segregado, né? Então, pegar essa experiência, pegar a experiência de São Paulo, que foi interessante, de ter a porta, a estação central, que nós começamos a ter alguns corredores de estação central. E a outra coisa que também foi desenvolvida em São Paulo, no corredor da 9 de Julho e Santa Amaro, que foram, na época, os ônibus expressos. Porque você tem no terminal de Santa Amaro um ônibus que fica lotado e não precisa parar. Nas estações intermediárias, que ele vai parar, ninguém vai conseguir entrar. Porque é o pessoal que lota em Santa Amaro e vai para a região mais central, região da Paulista e tal, né? Então, foram criados os ônibus expressos. Então, a ideia foi, e para ter ônibus expresso, tinha que ter ultrapassagem na estação. Então, esses conceitos foram colocados juntos lá em Bogotá. E a Logitech articulou as pessoas com expertise, com experiência, para desenvolver e implantar essa nova ideia, né? Então, a coordenação do projeto ficou conosco, né? E nós articulamos os profissionais que participaram, né? E daí foi, na realidade, isso aí é um novo paradigma no setor do transporte. Então, existe, o sistema ônibus transporta até quanto? 10 mil? Não, agora, até hoje, 44 mil passageiros por sentido na hora pico. É transportado no sistema de Bogotá, Transmilênio. Então você rompe uma barreira, você permite que um sistema ônibus você oferece capacidade similar à do metrô, né? Então, aliás, pegar esse Sim. gancho interessante teu Sim. aqui, o Caetano tem uma pergunta do chat que fala justamente sobre essa questão, acho que foi o próprio Tomás, o nosso Tomás Exatamente. Assunção da Urban System, que postou aí a pergunta no chat. Exatamente. Conta pra gente. O seu Tomás, que é presidente da Urban Systems, e o Paulo, os dois encaminharam uma pergunta através do Linha Direta. Tem uma outra pergunta do Paulo que é bastante interessante, depois eu posso fazer também para o Wagner. Fazendo essa do Tomás, então, Gilberto, ele pergunta o seguinte: quando um modelo fica saturado e pede outro, que número justifica, por exemplo, uma mudança de ônibus para o metrô? Um ônibus no viário comum, ou o ônibus num corredor aberto, como nós temos em São Paulo, né? Aí você tem uma situação de baixa capacidade. Então, a capacidade do sistema é na faixa de 8 mil, máximo 10, não chega a 10 mil passageiros por hora. Quando você tem uma demanda muito grande, nesse sentido, você começa a ter fila de ônibus nas estações e tal. Isso acontece em São Paulo, né? Daí, isso é um limiar que você tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então, alguma coisa para melhorar, antigamente, se pensava, não, então tem que ir para o sistema subtrilho. Então, vai para o VLT, que é o bonde moderno, ou vai para o metrô. VLT Agora, é veículo leve sob trilho, né? veículo leve sob trilho. Agora, com a implantação do sistema de Bogotá, você tem toda uma faixa muito ampla que pode ser atendida por ônibus, né? Na verdade, esse sistema, o BRT, ele é uma sofisticação, ele é uma elevação do ônibus ao padrão do metrô, seria Exatamente. isso? A ideia é o metrô, é um sistema operado como metrô, mas utilizando ônibus articulados ou biarticulados. E pelo que você está me dizendo, quer dizer, eu percebo que o ideal em termos de um projeto integrado de transporte urbano, aí analisando todos esses veículos, seria você integrar o transporte sob trilho aberto, o transporte sob trilho subterrâneo, que é o metrô, ônibus, vans, tudo isso dentro de um padrão unificado, digamos. Isso, Esse seria o ideal. Exatamente. Olha, de certa maneira, em São Paulo nós temos algo nessa linha. Que você tem uma integração tarifária de todos os sistemas, né? E que isso provocou, olha, a maior transferência de pessoal do setor privado para o ônibus aconteceu com o bilhete integrado.
né? São Paulo, nós já estávamos numa situação que da OD